Neste vídeo, veremos um resumo de parábolas. Vamos começar, então, pela definição. Sejam uma reta D e um ponto F fora dessa reta. Então, um ponto P do plano vai pertencer à parábola quando a distância desse ponto ao ponto F for igual à distância desse ponto P à minha reta D. Ok, então agora veremos os elementos da parábola. Esse ponto F da definição, ele é chamado de foco. E a reta D é chamada de reta diretriz da parábola. A reta S que vocês estão vendo aqui, ela é um eixo de simetria, porque ela divide a parábola em duas partes simétricas. Funciona como se fosse um espelho, ou seja, do lado esquerdo é simétrico ao lado direito, é como se fosse uma imagem do espelho de um lado e do outro. Ok, a reta S, vocês estão observando, ela passa pelo foco e ela cruza a parábola num ponto V, que nós chamamos de vértice da parábola. Agora, note bem que esse ponto V, esse vértice, é um ponto da parábola. Então, pela definição, a distância do ponto V à reta diretriz D, que é simbolizado por esse comprimento aqui desse segmento de reta laranja, tem que ser igual à distância de V até o foco, ou seja, que é esse outro comprimento aqui do segmento de reta laranja. Então, esses dois pedaços têm comprimentos iguais e nós vamos chamar esse comprimento de P sobre 2, em que P é um parâmetro da parábola. Ele vai ter um papel importante na hora do gráfico da parábola, e nós vamos ver isso mais na frente. Bom, e agora vamos ver a equação da parábola em vários casos possíveis. No primeiro caso, eu tenho o vértice da parábola na origem, 0, 0, e o eixo da parábola está sobre o eixo y. Então, nós temos aqui o eixo y e temos aqui o vértice da parábola na origem dos sistemas, ou seja, no ponto 0, 0. Então, note que, como a distância do ponto V, do vértice da parábola até a reta diretriz, é P sobre 2, então, esse eixo aqui corta a reta diretriz no ponto x igual a 0, que eu estou em cima do eixo y, e y igual a menos p sobre 2, porque a distância deste ponto A até o vértice tem que ser p sobre 2. Da mesma forma, a distância do vértice até o foco tem que ser p sobre 2. Então, nesse caso, o foco é o ponto 0, p sobre 2. Ok, então, esse ponto P vai pertencer à parábola se a distância de P até esse foco, ou seja, D1, for igual à distância do ponto P até a reta diretriz, ou seja, D2. E aí, o que nós fazemos? Fazemos D1 igual a D2, fazemos essas contas e chegamos à seguinte expressão da minha equação. X ao quadrado igual a 2p vezes y. Então, a equação da parábola, nesse caso, é dado por x ao quadrado igual a 2py, ou eu posso passar 2p dividindo o primeiro membro, isolando o y no segundo membro, vou ficar com y igual a 1 sobre 2p, que multiplica x ao quadrado. Vamos agora estudar a concavidade da parábola. Note bem que eu tenho a parábola x ao quadrado igual a 2py. E note que x ao quadrado, não importa o valor de x, é sempre maior ou igual a 0. Então, se sempre é maior ou igual a 0 e x ao quadrado é igual a 2py, então significa que 2py é sempre maior ou igual a 0. Então, para que esse produto seja sempre maior ou igual a 0, nós temos duas possibilidades. A primeira é ambos serem positivos. P é maior que 0
e y é maior ou igual a zero. E aí, como fica o gráfico da parábola? Então, aqui nós temos o gráfico da parábola, tá? X ao quadrado igual a 2py, em que p é maior que zero, portanto, a concavidade está para cima, e y é sempre maior ou igual a zero. Ou seja, o gráfico da parábola está sempre acima do eixo x. Bom, a outra possibilidade é ambos serem negativos, p menor que zero e y menor ou igual a zero. Então, nesse caso, o gráfico da parábola está sempre abaixo do eixo x, ou seja, somente para y negativos e x podendo ser, y podendo ser zero, e p menor que zero. Portanto, sempre que p for menor que zero, a concavidade vai estar virada para baixo. E sempre que p for maior que zero, a concavidade estará para cima. Bom, no caso 2, agora nós temos a parábola virada para a direita, o vértice na origem. E aqui nós temos a reta diretriz. A distância do vértice até a reta diretriz, novamente, é p sobre 2. Então, este ponto aqui, onde está o meu mouse, este ponto é x igual a menos p sobre 2 e y igual a zero, porque eu estou exatamente em cima do eixo x, tá? O foco andando para a direita, em cima do eixo x, que é onde está meu eixo de simetria. Ando p sobre 2 para a direita, eu tenho que o foco vai ser o ponto p sobre 2,0. Bom, e aí o ponto P vai pertencer à parábola quando a distância de P até a reta diretriz, ou seja, D2, foi igual à distância do ponto P ao foco, ou seja, foi igual a D1. Bom, e aí, fazendo essas contas, nós chegamos à equação y ao quadrado igual a 2px. Novamente, se eu dividir tudo por 2p, considerando p diferente de zero, então nós temos x igual a 1 sobre 2p y ao quadrado. E aí, novamente, vamos fazer o estudo da concavidade. Então, y ao quadrado é maior ou igual a zero, implica que 2px também vai ser maior ou igual a zero. Então, um produto é positivo quando ambos, os termos forem positivos ou ambos forem negativos. Então, no primeiro caso, nós temos p maior que zero e x maior ou igual a zero. Então, o gráfico da parábola está somente na parte dos x positivos, x maior ou igual a zero, e nesse caso, p é maior que zero. Então, sempre que p for maior que zero, a parábola está com a concavidade voltada para a direita. Também nós podemos ter ambos negativos, p menor que zero e x menor ou igual a zero. E nesse caso, o gráfico da parábola está apenas na parte dos x negativos e p é menor que zero, ou seja, a concavidade está virada para a esquerda. Bom, depois disso, nós temos o caso 3, que é praticamente similar, porém agora o vértice não está mais na origem, agora o vértice está no ponto x igual a A, y igual a B. E o eixo de simetria agora é paralelo ao eixo y. Então, a expressão da parábola vai ter mais ou menos o mesmo formato, sendo que em vez de x ao quadrado, como tínhamos antes, vamos ter x menos a ao quadrado igual a 2py menos b, em que a e b são as coordenadas do vértice da parábola. E, da mesma forma, quando o eixo de simetria é paralelo ao eixo x, vamos ter na equação y menos b ao quadrado igual a 2p, que multiplica x menos a. Com relação, então, à abertura da parábola, suponha que a gente tenha a parábola y igual a ax ao quadrado. O que este a influencia no gráfico da parábola? Então, a gente vai ver
que este A está diretamente relacionado à abertura da parábola. Então, eu vou mostrar aqui uma pequena simulação. Eu vou variar o A de 0,01, portanto, muito próximo de zero, até 2. Então, aqui nós já temos o desenho de uma parábola com uma abertura bem grande, portanto, ela é uma parábola bem aberta, com um A muito pequeno, A começando, vocês estão vendo aqui, A começando em 0,01. E aí eu vou rodar essa simulação e vai variar o A até 2. E vamos ver o que acontece com a abertura da parábola. Então, como vocês estão vendo, à medida que o A cresce, a abertura da parábola vai se fechando, ou seja, a abertura vai diminuindo, tá? Até chegar em A igual a 2. A seguir, eu fiz aqui uma outra simulação com A começando de 5 até 300. E vamos ver como fica a abertura da parábola. E vocês notam que a abertura ela está ficando cada vez menor, a parábola está se fechando cada vez mais. Então, esse é o papel desse parâmetro, desse coeficiente do x², o parâmetro A aqui nessa parábola. Nos próximos vídeos, faremos alguns exercícios para aplicação dessa teoria. Até o próximo vídeo.